Pedro, e eu vou chamar de Pedro, tá, doutor? Não vou Fica à chamar de vontade. doutor Pedro, Não, não. o doutor Agora fica lá para o já tribunal. passou o primeiro bloco, a gente já criamos aqui uma relação mais direta. Maravilha. Pedro, me conta uma coisa. Reforma tributária e o impacto dela nos segmentos. A gente sabe que dentro da economia brasileira, a gente tem alguns segmentos que são mais relevantes, eles contribuem mais para a formação de PIB e, inevitavelmente, vão ser afetados numa proporção que a gente ainda não sabe qual é, como você bem explicou. Como é que serviço, indústria, comércio, agronegócio, ou seja, toda sorte de segmentos da economia brasileira, como é que eles vão ser impactados pela reforma tributária? Olha, a reforma ela traz diferentes impactos para cada um desses setores, porque ela vai levar em consideração o alongamento de uma cadeia de produção e quais tributos ela está substituindo. Então, por exemplo, você deu o exemplo aí você mencionou a parte de serviços. Na minha visão hoje, serviços, que é o maior responsável pelo PIB no país, vai ser de longe a área mais impactada. Diferente do comércio, que vai ter os seus impactos, diferente da indústria, que vai ter seus impactos, mas que como tem uma tendência a uma rotatividade de estoque muito grande, esse impacto ele fica potencialmente mitigado. Diluído, né? Assim, Exato. Né? A gente vai ter uma modificação mais substancial quando a gente vai falar de regimes especiais. E aí as mudanças promovidas, elas podem exigir que as empresas façam uma reorganização ali interna para assimilar esse novo conteúdo. Mas de forma objetiva, prestador de serviço, ele está trocando, vamos tirar até a CBS fora, ele está trocando, vamos pôr um lucro real da vida, que vai tributar lá 9,25 de PIS/COFINS, vai trocar para 8,8 de CBS, vamos tratar a alíquota ali como na casa dos 28% mais ou menos. Então, ele vai trocar 6 por meia dúzia, basicamente. Por outro lado, vamos considerar que, mesmo no lucro real, um prestador de serviço ele tributa de 2,5% a 5% de ISS, ele vai trocar isso para 17,7% de IBS. É um aumento substancial, é claro, existe a possibilidade de creditamento, não é cheio e fim de papo, porém, é um aumento, nós né? estamos falando de Haverá pelo aumento. menos 10% a Ah, mais aí. seguramente, Fácil. seguramente. E isso piora muito para alguns tipos de serviço. Porque, por exemplo, hoje, locação de máquinas e equipamentos não é tributado pelo ISS, porque não é considerado serviço. Então, para esse segmento, eu estou trocando zero por 17,7. Então, o impacto ele tem uma tendência a ser muito grande. Se a gente tirar, excluir completamente os créditos e focar só no que vai aumentar a nível débito, o que, relembro, não é a realidade, porque eu vou apurar créditos de entradas para o momento da apuração na saída, tudo certo. Mas olhando só para a saída especificamente, nós estamos falando de quase 25% ao todo de incremento tributário para uma empresa, por exemplo, do lucro presumido, que presta serviço. Então, eu vou trocar 3,65% e a média ali de 3% de ISS por 28% de IBS-CBS. Muito É significativo. muito significativo. É um impacto que dificilmente a empresa tem margem suficiente para assimilar. Ela fala, não quero passar isso para o consumidor final, vou assimilar isso dentro da minha operação. Não tem margem que consegue englobar esse valor. E se ela repassa isso 100% para o consumidor final, ela corre um risco gigantesco de perda de market share, porque qualquer centavo de diferença em alguns mercados é literalmente nos centavos, qualquer centavo de diferença que o concorrente tem, ele pega uma parcela que antes era de domínio, vamos colocar assim, dessa empresa. Então é algo muito impactante, principalmente para quem é prestador de serviço. Então, o serviço, na sua opinião, é o setor que merece, claro, todos precisam, mas o Sim, serviço a gente já conhece claramente um caminho aí de impacto muito sim, significativo. sim. E falando nisso, me ocorre um outro tema que está ligado a essa explicação que você deu e você mencionou alguns segmentos da economia. E a gente sabe que tem algumas empresas que têm uma cadeia de produção, um ciclo de produção, seja a produção de produto ou mesmo a produção de serviço, que é mais longo e outros que têm uma cadeia mais curta. Né? Uhum, Então, a gente tem variações. Por exemplo, uma cadeia de produção de um avião leva 3, 4 anos, às vezes, para concluir exato, a fabricação de um avião. E tem outros itens que são ali dias ou horas, e, enfim, o ciclo é diferente. exato. Como é que fica esse impacto para essas empresas em relação a terem esse ciclo maior ou menor
principalmente levando em consideração a mudança de sistemática no crédito que você já explicou, mas que isso vai ser um ponto de atenção. Isso afeta muito essas empresas? Afeta. Onde que isso afeta? Vamos trazer uma diferença numa comercialização de um bem, numa prestação de um serviço. O bem, vamos considerar, eu tenho o fabricante que manda para a distribuição, que abastece um varejo, que manda para um consumidor final. Então eu tenho algumas etapas de circulação de mercadoria e cada uma dessas etapas elas vão gerando seus respectivos créditos, que são aproveitados pela cadeia, pelo elo da cadeia subsequente. Tá? Então eu tenho ali uma grandeza tributável por cada um deles relativamente pequena. Por outro lado, uma prestação de serviços que tem pouquíssimas entradas, mas, por exemplo, tem um valor agregado imenso, uma empresa que tem uma margem muito grande, ela vai ter algumas entradas que ela vai fazer e essas entradas, essas compras, essas operações vão gerar esse direito ao crédito, mas que no momento do abatimento da saída, eles são muito sigelos frente à quantia que vai ser efetivamente tributada. Por quê? Diferentemente do comércio de bens, o serviço ele não tem ali um recolhimento na etapa anterior daquele mesmo produto em que eu vou fazer uma dedução para tributar a margem de valor agregado. Eu não tenho isso. No Uhum. serviço, eu vou ter o preço da minha prestação efetiva e aquilo dali vai ser tributado. No momento da apuração, eu vou considerar os créditos daquilo que eu adquiri anteriormente para fazer um cálculo para o abatimento da saída. Se eu tenho entradas muito singelas dentro de uma prestação de serviço, então você mencionou a questão dos aviões, por exemplo. Os aviões, eu tenho uma cadeia de produção imensa com uma sucessão de aquisições e essas compras elas vão gerar créditos passíveis de abatimento na saída. Agora, uma prestação mais simples, por exemplo, que eu não dependo de tantas aquisições quanto a fabricação de uma aeronave, por exemplo, eu vou ter um potencial tributável muito mais alto. Então eu tenho crédito, mas a minha saída, que às vezes tem uma margem de 100%, 150% que a gente já viu, ela dificilmente vai fazer frente com esse crédito. Então a tendência é que haja uma tributação muito alta para a saída subsequente. Por outro lado, se a gente pensa um encadeamento maior, então uma prestação de serviço que envolve várias aquisições que dão direito a crédito, várias entradas na empresa que vão fazendo esse acúmulo de crédito, no momento da saída eu consigo aplacar esse montante tributável de forma que o impacto final ele seja reduzido. Dificilmente vai ser zerado, mas ele pode ser reduzido consideravelmente. Então, a reforma tributária ela tem um impacto muito grande na formação do preço de venda. Com Ou seja, certeza. muda toda a lógica de formação de preço, ela terá que ser alterada para acomodar essas Com premissas que certeza. você está trazendo para a Um gente. exemplo legal, por exemplo, eu citei a questão de locação de máquinas e equipamentos. Vamos supor que a empresa fez aquisição de uma máquina lá no valor de R$ 100.000. Essa máquina vai ter um crédito ali, a gente está falando de 28%, então 28% desses 100 mil é crédito que essa empresa tem em função dessa operação de aquisição. A saída, ou seja, a prestação de serviço da locação, ela não vai ser de R$ 100.000. Então, ela tendenciosamente vai ser menos do que isso. Então, por um período, eu tenho um estoque de crédito que eu vou utilizar para o abatimento dessas saídas. Porém, tem máquinas e equipamentos que duram muitos anos, vai ter 5, 10, 15, 20 anos aquela mesma máquina. E eu só vou promover uma nova entrada de um equipamento em cenários específicos, de expansão de negócio ou de uma substituição por obsolência. Mas se isso não acontecer, eu vou queimar todo aquele estoque e no final das contas, ou seja, num primeiro momento eu vou ter uma saída com uma tributação muito baixa ou até zero em função do total desse crédito. Por outro lado, quando esse crédito acaba, eu vou ter uma saída tributada com a alíquota cheia. E aí, o preço vai ficar flutuando? Então a pessoa está alugando e ela está pagando um valor já considerando uma precificação que teoricamente deveria levar em conta custo, despesas, tributação e margem. Uhum. Aí, de repente, a tributação escalona por conta de um encerramento do estoque de crédito que eu tenho. E às vezes as entradas corriqueiras que a empresa tem ali no circulante não são tão expressivas para fazer frente ao custo, ao preço, melhor dizendo, dessa saída. E aí, eu vou reajustar o contrato em quantos por cento? A pessoa vai manter esse contrato? Dificilmente vai manter. Imagina, passa 28% de tributo para um consumidor final de um mês para o outro. Não existe isso.
E isso explica a questão da urgência, porque Exato, 2025, então, é o ano de acumular créditos, né? De exato. estocar os créditos dentro do que a legislação permite, mas criar estratégias dentro de uma visão de curtíssimo, curto, médio e longo prazo sobre uma organização para a reforma. E talvez um dos pontos importantes em 2025 seja exatamente acumular créditos, para que Isso. tenha-se esse estoque de planejamento para os anos que vão vir pela frente. Exato. É muito importante, porque hoje a gente não tem a ocorrência do fato gerador do IBS da CBS. Então, lembrando lá no primeiro momento a gente falou que o crédito ele vem do efetivo recolhimento do tributo na etapa anterior. Como hoje a gente não tem recolhimento de IBS e CBS, esse crédito não consigo acumular. Mas, por exemplo, PIS e COFINS, existe uma previsão legal na Lei Complementar 214 de que a escrituração de créditos adequada até 31/12/26, esses créditos de PIS e COFINS eles vão poder ser utilizados no abatimento da CBS. E tem muita empresa que está deixando essa questão de lado. Não está olhando com cuidado para esse aspecto do PIS e da COFINS, principalmente para quem segue a linha de que não tributa na não cumulatividade. Então, que Uhum, créditos teria? Né? Incidência é sim. direta e ponto. Mas existe uma sucessão de possibilidades de trabalho com essas duas contribuições para a geração de crédito que não depende dessa metodologia de apuração. Essa é uma das formas, não a única. Então, principalmente para quem está no lucro presumido, precisa ficar atento, porque não costuma ter um olhar atento para PIS e COFINS. E esse estoque de créditos, no momento da virada de chave lá em 27, que é abrupto, não é igual o IBS que vai subindo devagarzinho ali enquanto o ICMS Uhum. vai diminuindo. Em 2027 acabou PIS/COFINS nas duas modalidades, entra a CBS 100%. E se eu tenho créditos passíveis de recuperação e eles já não estão escriturados em 31/12/26, fim de papo, perdeu. E aí nos faz pensar sobre um outro grupo de empresas que existe já há algum tempo, algumas empresas que têm regimes especiais de tributação, sejam de ICMS, sejam de IPI, sejam de, é o caso do segmento médico, né, a equiparação hospitalar, enfim, Sim. tem várias estratégias tributárias que são previstas em regulamentos estaduais e federais que trazem algum tipo de benefício fiscal. Pelo que já se conhece da reforma tributária, você consegue nos antecipar como e se essas empresas vão ser afetadas, se os benefícios, porque imagina, eu tenho um regulamento que me permite, por exemplo, uma equiparação hospitalar, uma redução lá do PIS e da COFINS. Mas com a extinção do PIS e da COFINS e a entrada da CBS, eu vou conseguir manter essa alíquota que é mais favorável para mim em relação às demais empresas do segmento, meus concorrentes? Então, Uhum. como é que fica isso, Pedro, em relação a regimes especiais de tributação, sejam eles em âmbito municipal, estadual ou federal? Vamos até fazer um retrospecto aqui para poder responder o teu questionamento sobre eh, qual foi a linha de pensamento adotada lá em 2019, quando iniciou os debates de reforma tributária. Lá em 2019, a gente teve a apresentação da PEC 45. Né? Uhum, Lembrando que a que foi aprovada foi a 45A. Ela tem algumas modificações. Por exemplo, a 45 original, ela previa um único tributo. Não tinha nada de IVA dual, IBS, CBS. Era IBS com uma alíquota altíssima, substituindo os mesmos tributos que a reforma hoje substituiu. ICMS, ISS, PIS/COFINS e o IPI. Na previsão inicial, o IPI seria extinto. Aqui o IPI não é extinto, ele é zerado. Ele ainda incide em alguns cenários. Tá? uhum. Mas inicialmente previa essa extinção sem nenhuma exceção. Ou seja, qualquer pessoa jurídica, exceto ali, não me recordo de cabeça agora se tinha alguma alteração para o Simples Nacional, mas vamos partir do pressuposto Uma presumido e regra real, geral, né? não havia exceção. Não interessa o seu segmento, o setor, se é indústria, se é agros, não importa, você seria, naquela visão, tributado de forma única. E eu costumo dizer que qualquer sistema tributário ele é tão complexo quanto as suas exceções. Se eu tenho uma regra, é fácil de aplicar. Então pode ser bom, pode ser ruim, pode ser pesado, pode ser leve, mas é simples. Toda saída tributado a 999% e fim de papo. Então é simples. Qual é o grande problema que a gente tem hoje e que essa PEC 45
né, entendendo esse problema que a gente tem hoje, ela se propunha a modificar. Hoje o Brasil, o sistema tributário nacional, ele é feito de exceções. A regra geral é a menor parte. Uhum. Então, para cada estado, hoje, a gente tem um regulamento de ICMS, a gente tem a Lei Candir, que traz ali os pontos principais do ICMS, mas cada estado tem o seu regulamento. Então, é equivalente a dizer que a gente tem 27 ICMS distintos. E o ISS, que é municipal, ele tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Uhum. Cada um Então, pratica uma regra. de uma forma específica, no mínimo uma alíquota diferente, no caso do ISS para o seu serviço, cada estado vai ter a sua própria regra, o próprio PIS e COFINS, o IRPJ, CSLL, o IOF, enfim, Imposto de Importação, o IPI, são recheados, capilarizados por uma sucessão de exceções. E essas exceções é que tornam o sistema tributário extremamente complexo. Porque eu tenho que entender, o meu comprador tem alguma exceção que eu preciso alterar o preenchimento da nota, eu vou destacar tributo, não vou destacar tributo, é alíquota reduzida, não é? É 4, é 12, é 16%, é 18%, é 0%. Tudo isso traz um impacto gigantesco de conformidade tributária e sujeita o contribuinte a uma sucessão de erros, e erro tributário é complicado, porque as multas são altíssimas, né? É uma relação objetiva. Eu não quero saber se o erro foi proposital ou se foi sem querer. Se errou, multa, e a multa é cara. Então, toda essa complexidade, ela impacta demais a vida do contribuinte e do poder público também, que dá a pernada à torta e à direita, porque não conhece nem as próprias exceções que criou. Então, lá no passado, eu tentei fazer essa correção por meio de uma proposta de emenda à Constituição que extinguia todo e qualquer regime diferenciado de tributação que não aquele. E a PEC que foi aprovada, a 45A, ela veio com umas 49 exceções. Então, a gente foi de 0 para 49. Mas já é infinitamente menos do que a gente tem hoje. Então, existem alguns regimes de tributação diferenciados estabelecidos pela reforma tributária. E eu não posso ter outros regimes praticados individualmente por estados e municípios. Ou seja, regimes especiais, que a gente tem aqui em Minas Gerais, os tratamentos tributários setoriais, os tratamentos tributários diferenciados lá em Santa Catarina. Espírito Santo. Compete ou investe no Espírito Santo. Enfim, não existe mais. Tanto que eu mencionei alguns minutos atrás que, para o setor de comércio, de indústria, talvez um impacto substancial no volume de tributação ele venha pelo encerramento de regimes especiais, que hoje, por exemplo, em Minas Gerais, trazem um favorecimento muito grande para determinados segmentos, para determinados negócios, com alíquotas de ICMS e créditos presumidos super vantajosos. Maximiza a eficiência tributária da empresa e permite uma capilaridade muito grande, não só em Minas, mas em todos os estados do país. Isso acaba. Então, eu não vou ter o regime especial da forma como a gente conhece hoje, excetuado aquilo que já está previsto na legislação de regência dos novos tributos. Então, na emenda constitucional, hoje, na Lei Complementar 214. Tá? Por outro lado, para alguns setores da economia, eu já tenho uma previsão de redução da alíquota base do IBS da CBS. Então, vou citar, por exemplo, clínicas médicas. As clínicas médicas, existe um anexo próprio da Lei Complementar 214 que traz ali uma relação de vários serviços médicos. Para aqueles serviços médicos, existe uma previsão de redução de 60% da alíquota base de IBS-CBS. Então vamos pensar que se a gente está estimando a alíquota em 28%, equivale dizer que essa empresa vai tributar com a alíquota de 11,2%. Parece pouco. Mas vamos pegar um exemplo de Belo Horizonte aqui. A gente tem empresas hoje prestadoras de serviços médicos que estão no lucro presumido e que vão tributar de ISS e de PIS e COFINS somados 3,65%. Eu estou trocando pelo dobro. Eu estou saindo de 6,65%, né, 3% mais 3,65% das contribuições, para 11,2%. O dobro. O dobro. Então, seja como for, a adoção de algumas práticas ela é muito importante. E aí eu vou até puxar um gancho de um ponto que tu trouxe em relação à equiparação hospitalar. A equiparação hospitalar, ela traz uma relevância muito grande porque para determinados segmentos eu não vou ter tantas oportunidades de uma mitigação efetiva da carga tributária pela via direta do crédito. A gente mencionou um serviço em que eu tenho operações de entrada muito pequenas, muito sigelas, de uma prestação com uma margem altíssima, né, um valor agregado altíssimo, é muito difícil a gente trazer essa visão do creditamento aqui puro do jeito que a empresa está estruturada
hoje. Só que se a gente faz uma análise de carga tributária global, eu não preciso ficar focado só na redução do IBS da CBS. Essa redução ela pode vir também pelos outros tributos que permanecem. A gente continua com imposto de renda, a gente continua com contribuição social sobre o lucro líquido, e essas reduções sobre esses dois podem ter um impacto efetivo lá na ponta final. Porque se, com uma equiparação hospitalar, eu deixo de tributar, por exemplo, um serviço médico com uma alíquota de presunção de 32%, eu passo a tributar com IRPJ a 8% de presunção e 12% de CSLL. Então eu saio ali de uma alíquota efetiva de mais ou menos 7,68% para 2,28% desses dois tributos. Esses 4% ali já são um impacto efetivo que eu vou utilizar na minha margem, na minha precificação, no meu planejamento de como que aquela prestação, aquela saída efetiva, ela vai ser tratada sobre a ótica tributária. Então, ainda que eu não tenha efetivamente uma possibilidade ali com IBS-CBS, não é o fim da linha. Existe uma ampla gama de alternativas que a gente tem, como exemplo da equiparação, que a gente pode utilizar para aplacar a carga tributária global da empresa, e não só vinculada a um ou dois tributos de forma específica.